Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos da Matemática 2. Eu sou o professor Anderson Martinho e hoje a gente vai estudar alguns tipos especiais de relações, tá? Bom, de agora até o final ali desse bimestre, né, que a gente está estudando as relações, nós vamos nos concentrar naquelas relações definidas em um conjunto nele próprio, tá? Então, dado o conjunto não vazio A, a gente vai estudar basicamente sempre, né, a menos que eu diga o contrário, né, algum exemplo específico, relações do conjunto de um conjunto A nele próprio, tá? Existem nessa aula, né? A gente vai definir quatro tipos especiais de relações, tá? Que são as relações reflexivas, simétricas, transitivas e antissimétricas, ok? Por quê? Nas próximas aulas também a gente vai ver o que são as relações de equivalência e as relações de ordem, tá? Que aparece o tempo todo aí na matemática pra gente, tá? E para estudar as relações reflexivas, as relações de equivalência e as relações de ordem, a gente precisa saber, né, bem aí o que são essas quatro tipos de relações que podem existir sobre um conjunto A, ok? Vamos lá então. Vou começar definindo o que são essas quatro relações, tá? Então, o que é uma relação reflexiva? Tá? Então, lá, considero R uma relação sobre um conjunto A não vazio, tá? Vamos dizer que essa relação é reflexiva quando para todo elemento do conjunto A você tem que x está relacionado com x, tá? Ou seja, isso aqui ó, é a tautologia. X está relacionado com x para todo x no conjunto A, tá? Então, ó, nós temos então aqui uma relação R é relação reflexiva sobre um conjunto A, C e somente C, né? Para todo x no A, nós temos que x está relacionado com x. Agora, o que significa dizer que R não é uma relação reflexiva sobre A? Faltou reflexiva aqui. Reflexiva sobre conjunto A. Isso aqui é a negação de R ser reflexiva, né? Então a gente tem que negar aquela proposição ali. Ou seja, é a negação de que para todo x pertencente a A, você tem que x está relacionado com x. Aí, como a gente aprendeu, né? Isso é equivalente a dizer que existe um elemento no conjunto A, tal que a negação, né, de x estar relacionado com x. Só que negar que x está relacionado com x é dizer que x não está relacionado com x, tá? Então, como que a gente mostra que uma relação em um conjunto A ela é reflexiva? Se você tem que x está relacionado com x para todo x no conjunto A, no seu espaço ali, em que você está considerando a relação. Agora, quando que uma relação R sobre um conjunto A não é reflexiva? Quando existe algum elemento no conjunto A tal que x não relaciona com x, não está relacionado com x. Tá? Bom, você tem em mente, então, isso aqui que é a definição de uma relação ser reflexiva. Isso aqui é o que você tem que provar, né, para mostrar que uma relação não é reflexiva. Tá? Agora uma relação simétrica. Vamos lá. Considere R uma relação no conjunto A. Então vamos falar que ela é simétrica. Se vai acontecer o seguinte: para todo x que está relacionado com y, você tem que também, obrigatoriamente, o y tem que estar relacionado com x. Ou seja, para todo x no A, para todo y no A,
nós temos que se o x está relacionado com y, então o y também tem que estar relacionado com x. Tá? Então vamos fazer a mesma coisa que a gente fez para reflexiva agora. Então, ó, dizer que R é uma relação simétrica sobre um conjunto A é equivalente a dizer que para todo x e para todo y no conjunto A, pode fazer assim também, tá? Ou fazer assim, colocar dois quantificadores, tá? Na prática isso aqui é a mesma coisa. Você tem a seguinte propriedade, que se um x está relacionado com y, então obrigatoriamente o y tem que estar relacionado com x. Tá? O que acontece? Ou seja, se pensar em par ordenado, né? Se o par x e y está na relação, o par y x também tem que estar na relação, tá? Então, ó, agora o que significa dizer que R não é uma relação simétrica? Sobre o conjunto A. Isso é equivalente, né? Então a dizer que isso que está de amarelo aqui é falso. Então a gente tem que negar, né? Então é negar que para todos x e y no conjunto A, se o x está relacionado com y, então y está relacionado com x. Pelo que a gente aprendeu lá da lógica, né? Isso é equivalente a dizer o quê? Que existem x e y no conjunto A, tais que... Aí tem que negar esse condicional agora, né? A negação de x relacionado com y implica que y está relacionado com x. Só que, ó, a gente aprendeu lá, né? Um curso de... Primeiro bimestre, no curso de lógica. Qual é a negação de um P condicional aqui, né? De um condicional. Isso é P e... Não Q. Então vai ter o P esse aqui. Vai ter a negação desse condicional vai ser o amarelo verdadeiro e esse azul falso. Tá? Então vai ficar assim, ó. Você vai ter que encontrar x e y em A, de modo que x está relacionado com y e o y não está relacionado com x. Então isso aqui de azul, ó, é o que a gente tem que provar para mostrar que uma relação não é simétrica. Tá? Vamos ver agora o que é uma relação transitiva. De novo, suponha que R é uma relação num conjunto A. Você vai falar que ela é transitiva se ela satisfaz a seguinte propriedade. Olha o nome transitiva, quer dizer... só o nome já ajuda a lembrar. Então, se você falar que sua relação é transitiva, você satisfaz a seguinte propriedade. Para todo x, y, z, você tem o seguinte. Se o x está relacionado com y, e se esse y está relacionado com z, então o x está relacionado com z. Tá? Anote, ó. Se um primeiro elemento está relacionado com o segundo, e o segundo está relacionado com o terceiro, então o primeiro tem que estar relacionado com o terceiro obrigatoriamente. E isso para... Se isso for verdadeiro para quaisquer x, y, z, o seu conjunto, né, no qual você definiu a relação, então você pode falar que essa relação é transitiva. Tá? Então, ó, então R é uma relação transitiva sobre um conjunto A, sem somente C, para quaisquer que sejam meus x, y, z no conjunto A, nós temos que se o x está relacionado com y e se o y está relacionado com z, então x está relacionado com z. Note que aqui, ó, é o mesmo y, tá?
seja, se você sempre tem que, se um elemento está relacionado com o segundo e esse segundo está relacionado com o terceiro, então o primeiro tem que estar relacionado com o terceiro também, tá? Se sua relação for transitiva. Agora vamos negar isso aqui. O que significa dizer que R não é uma relação transitiva? Bom, sobre o conjunto A, né? Isso é negar o que está em amarelo ali, né? Negar que para todos x, y, z no conjunto A, nós temos que se x está relacionado com y e o y está relacionado com z, então x está relacionado com z. Então, isso é equivalente. Então, vamos lá, negação de um para todo vira. Então, existem, né, x, y, z no conjunto A, tá? Tá, isso aqui, eu tenho que negar esse. Acho que isso aqui é uma conjunção, né? Não coloquei parênteses, mas é assim, tá? Tem a conjunção que condiciona a última proposição, tá? Então tem um condicional aqui que eu quero negar. Aí se lembrar lá de lógica, você mantém o primeiro, né? X está relacionado com Y e Y está relacionado com Z. Mas como na conjunção ela é associativa, você não precisa pôr parênteses, tá? E a negação de X está relacionada com Z, né? X não está relacionado com Z. Então, para mostrar que uma relação não é transitiva, você tem que encontrar três elementos no conjunto A, x, y e z, de modo que o x está relacionado com o y está relacionado com z, mas o x não está relacionado com z. Tá? Então, isso aqui, digamos, seria a definição de uma relação não ser transitiva, tá? Finalmente, o último tipo são as relações antissimétricas. Então, o que é uma relação antissimétrica sobre um conjunto A? Então, para começar, tem que ser uma relação, tá? Então, ela é antissimétrica se para todos os x e y no conjunto A, você tem o seguinte, que a única possibilidade de x estar relacionado com y e y estar relacionado com x é quando x e y são iguais. Tá? Ou seja, por isso que vem o nome antissimétrica, né? Que quando é simétrica, essa propriedade tem que valer para todos x e y. Tá? Essa parte azul ali, ó. Quando ela é simétrica. Para todos x e y, x se relaciona com y e y se relaciona com x. Quando ela é antissimétrica, essa propriedade azul só é verdadeira para os pares, né, em que as duas coordenadas são iguais, ou seja, quando x e y são iguais. Tá? Então, ó, relembrando, R é uma relação antissimétrica sobre um conjunto A, se e somente se. Então, qualquer que sejam meus x e y no conjunto A, a seguinte propriedade é verdadeira. Se o x está relacionado com y e y está relacionado com x, então obrigatoriamente x e y são iguais. Tá? Não tem elementos diferentes, tá? Tais que o primeiro relaciona com o segundo e o segundo relaciona com o terceiro. Nos exemplos a gente vai ver, mas na relação antissimétrica você não tem nenhum impedimento de que elementos distintos estejam relacionados, tá? Por exemplo, se x e y forem diferentes, pode acontecer de x estar relacionado com y, mas se ela for antissimétrica, o y não vai poder estar relacionado com x, tá? Agora, quando que uma relação R não é antissimétrica?
isso é equivalente a dizer, então, né? Que eu vou negar, né? Isso que eu pintei de amarelo. Ou seja, negar que para todos x e y no conjunto A, nós temos que se x está relacionado com y e y está relacionado com x, então x é igual a y. Tá? Mas isso é equivalente, né? Usando o que já aprendeu sobre negação de proposições ali que envolvam quantificadores. Isso é equivalente a dizer o quê? Que existem dois elementos x e y no conjunto A. Existem pelo menos dois elementos x e y, né? Podem ter vários, mas você consegue um par, pelo menos x e y, de modo que aí a gente tem que negar esse condicional. Tá? De novo esse condicional aqui, ó. Então, parênteses aqui, tá? É o condicional que implica, perdão, a conjunção que implica e condiciona o condicional, né? A conjunção é a hipótese do condicional. Então vai ficar assim, ó. X está relacionado com y e y está relacionado com x e aí eu tenho que negar x igual a y, né? Negar que x e y são iguais é dizer que x e y são diferentes, tá? Ou seja, você consegue encontrar pelo menos dois elementos x e y em A, de modo que o x está relacionado com y está relacionado com x e x e y são diferentes. Então, para provar que uma relação não é antissimétrica, basta mostrar que você consegue dois elementos diferentes, x e y, de modo que eles estão relacionados entre si nas duas ordens, digamos assim, né? X relaciona com y e y relaciona com x, tá? Então são essas quatro relações que vão ser importantes até agora o final do bimestre, tá? Até o final do conteúdo de relações. Vamos lá fazer alguns exemplos. Vamos lá, exemplo 1. Esse exemplo, ó, nós temos quatro relações sobre esse conjunto A, que é constituído pelos números 1, 2 e 3, tá? Em cada exemplo, as relações são apresentadas como um subconjunto de A cartesiano A. Ok. Então, ó, primeiro, a relação R ela é simétrica e transitiva, porém não é reflexiva e não é antissimétrica. Bom, gente, vamos lá, o que acontece? Nesse caso em que o conjunto A é finito e tem poucos elementos, você consegue verificar se a relação ela é reflexiva, transitiva e simétrica e antissimétrica, basicamente analisando os elementos, né? Um caso geral, ou um caso em que a sua relação é definida por uma propriedade, então é uma relação tem uma quantidade infinita de elementos, aí a gente tem que usar as definições, tá? Para conseguir provar. Tá? Nesse caso aqui, basicamente a gente vai olhar os elementos. Então, ó, primeira coisa, não é reflexiva essa relação R. Por quê? Então, a gente tem uma relação sobre o conjunto A, né? Em A cartesiano A. Então, para ser relação reflexiva sobre A, esses três pares têm que estar na relação. Né? Essa é a definição, ó. Para todo x, x está relacionado com x. Então não pode faltar nenhum. E nesse caso que falta, né? Ó, se você olhar a relação R, ó, tem o 1, tem o 2, 2, mas não tem o 3, 3. Então qualquer relação nesse caso aqui, sobre esse conjunto A específico aqui, que não tenha pelo menos um desses três elementos, ela não é reflexiva. Tá? Então ela não é reflexiva, pois nesse caso o 3 não está relacionado com 3. Agora, ela é simétrica.
Para começar, quando é simétrica, se você olhar, tem que mostrar que para todos os elementos você tem que se, né, um elemento x se relaciona com um elemento y, então o y também se relaciona com o x. Se você olhar os seus elementos que tem as duas coordenadas iguais aqui, ó, nunca vai, sempre vão satisfazer essa propriedade, né? Porque se o par 1, 1 tá, quando você inverte, né, continua sendo par 1, 1. Assim por diante. Agora olha esse aqui, o par 1, 2. O par 1, 2 está. Então se é reflexivo, o par 2, 1 tem que estar também. O par 2, 1 está. O par 2, 1 está e o par 1, 2 também está. Então ela é reflexiva. Tá? Por quê? Todo elemento x que se tem um elemento x que se relaciona com um elemento y, então o y se relaciona com x. Tá? Bom, como eu falei, nesse caso aqui é mais por observação, né? Essa R, ela é transitiva também. Quando que a relação é transitiva, perdão? Se você tem para quaisquer três elementos, você tem que x, y, z, né? Se o x está relacionado com y e se o y está relacionado com z, então x está relacionado com z. Então, na hora de verificar, por exemplo, se você tem x e y iguais, por exemplo, então você vai ter assim, ó, você tem assim um x relacionado com com x e x relacionado com z. Então, se você olhar a propriedade, você teria que provar que x está relacionado com z. Isso aqui é óbvio que vai acontecer. E se o x é igual ao z, então você teria algo assim, ó, x relacionado com y e y relacionado com z. Você tem que mostrar que x está relacionado com z. Isso aqui já não é tão óbvio. Tá? Agora, quando você está olhando, por exemplo, y é igual a z. Você teria que chegar aqui, x está relacionado com y. Isso aqui também é óbvio. Tá? Então, para verificar essa propriedade de transitividade, os casos em que você está olhando os pares em que tem as duas coordenadas iguais, você não precisa analisar. Porque vai ser óbvio que vai valer, tá? Olha esse caso e esse. Tá? Os únicos casos interessantes é você olhar quando tem x relacionado com y relacionado com z, com y, x e y diferentes, x e z diferentes, tá? X diferente de y, y diferente de z. Não é isso que eu tô querendo dizer. Tá? Ó, por exemplo. O par 1, 1 e o par 1, 2. É óbvio que o par 1, 2 vai estar, né? Se eu pegar o primeiro elemento desse, comparar com o segundo, é o par 1, 2, tem que estar, que está, né? Agora se eu pegar, o x como sendo o x e o x como sendo 1, y como sendo 2 e o z 2. Então o par 1, 2 e o par 2, 2. Então vai ser obrigatório que o par 1, 2 esteja. 1, 2 está aqui. Então você pode, na hora de analisar a transitividade, nesses casos em que as relações são um poucos elementos, você não precisa, na transitiva, olhar os elementos que têm as coordenadas iguais. Só olhar os que têm coordenadas diferentes, tá? Aí nesse caso é verdade, ó. Vai ser transitivo porque o 1, 2 está e o 2, 1, né? Ó, então tem o mesmo 2. Então, obrigatoriamente, 1, 1 tem que estar. 1, 1 está, ó, tá aqui. E se olhar na ordem contrária, né? Ó, o 2, 1 está. 1, 2 está. Então, obrigatoriamente, 2, 2 tem que estar. 2, 2 está. Tá aqui, ó. Está, como fala na relação, tá? Então, ela é transitiva. Agora, aqui R, ela não é antissimétrica, né? Bom, uma relação antissimétrica é quando os únicos elementos que satisfazem a simetria, né? São os elementos que têm as duas coordenadas iguais, tá? Então nesse caso é falso. Porque, ó, a gente tem aqui o 1, 2 e o 2, 1.
né? 1 relaciona com 2, 2 relaciona com 1, mas 1 e 2 são diferentes, tá? Então ela não é antissimétrica, pois o 1 está relacionado com 2 e o 2 está relacionado com 1. Com isso a gente acaba de analisar o caso a relação R, tá? Agora vamos passar para a relação B aqui, ó. Vamos pintar o de amarelo. Então, ó, se você olhar S, ela é reflexiva, ó, porque ela tem os 3 pares, ó. 1, 2, 2, 3, 3. Tá? Então, por inspeção, você pode falar, né? A gente consegue verificar que a relação R, ela é reflexiva. Agora, ela é simétrica? Ela não é simétrica. Por que não é simétrica? A gente tem o par 1, 2, ó, mas não tem o 2, 1. Então, isso já serve para provar que ela não é simétrica, tá? Note que eu poderia usar os outros pares também como contra-exemplos, tá? Tipo, o 2, 3 está aqui, mas o 3, 2 não está. Também poderia ter usado o par 1, 3. Ó. 1, 3 está aqui na relação, mas o 3, 1 não está. Tá? Então, R não é simétrica. Pois o 1 está relacionado com 2 e o 2 não está relacionado com 1. Ela também não é transitiva, né? Não, transitiva ela é. Ó, na hora de analisar a transitividade, você não precisa se preocupar com esses elementos aqui. Tá? Vamos olhar. 1, 2. Dá para combinar com 2, 3. Então tem que aparecer o par 1, 3 na relação também. Aparece, tá aqui. Agora o 2, 3, dá pra usar, combinar com algum? Não, né? Só com 3, 3, mas nesse caso não precisa. 1, 3 também, né? Não tem nenhum outro par que começa com 3, né? Além do 3, 3. Então a relação ela é transitiva. Tá? De novo, por inspeção a gente consegue ver isso. E ela é antissimétrica. Tá? Porque, ó, não tem elementos diferentes que... Não existem, né? Dois elementos diferentes, x e y, tais que x está relacionado com y e y está relacionado com x, né? Porque, ó, tem 1, 2, mas não tem 2, 1. Tem 2, 3, mas não tem 2, 3. Tem 1, 3, mas não tem 3, 1. Tá? Se o par 1, 2 estivesse aqui, o par 2, 1 também estivesse, ainda já não seria antissimétrica, tá? Nesse caso também dá pra ver por inspeção, né? Que R, ela é antissimétrica. Bom, nesse caso, perdão, tô escrevendo errado aqui. Na verdade, essa relação chama de S, né? Tá. Então S, ela é antissimétrica, ela é reflexiva, ela é transitiva, só não é simétrica. Tá? Agora essa T, vamos lá. Se você olhar, também por inspeção ali, todos os elementos, ela é reflexiva e ela é simétrica. Para começar, ela é reflexiva porque todos os pares, ó, com coordenadas iguais possíveis estão aqui. É o 1, 2, 2, 3, 3. Então isso mostra que ela é reflexiva. Agora, por que ela é simétrica? É só olhar os elementos com coordenadas diferentes. Ó. 1, 2 está e o 2, 1 está. É claro, né? Como 2, 1 está, o 1, 2 está também. 1, 3 está e o 3, 1 está. Então ela é simétrica. Tá? Agora não é transitiva. T não é transitiva.
por exemplo, pego o par 2, 1 e 1, 3. Ó, o y aqui no caso é 1, tá? O x é 2 e o y é 3. Note que se fosse transitiva, né? O 2 estaria relacionado com 3. E não tem 2, 3 aqui, tá? Então, T não é reflexiva, pois o 2 está relacionado com o 1 e o 1 está relacionado com o 3, mas o 2 não está relacionado com o 3. Isso prova então que a relação não é transitiva, tá? Ela também não é antissimétrica. Bom, para mostrar que não é antissimétrica é bem fácil. Você pega um exemplo de dois elementos distintos, tal que quando você inverte a ordem, eles estão lá também. Ó. Então, por exemplo, 1, 2, 2, 1. 1 e 2 são diferentes. 1 relaciona com 2, 2 relaciona com 1. Então, isso mostra que T não é antissimétrica. Pois, aqui é T, tá? Pois 1 está relacionado com 2 e 2 está relacionado com 1 pela T. Mas 1 e 2 são diferentes, tá? Aqui também tá errado, né? Que é S, né? Aqui. Aí vamos lá para a última relação agora. Que é a relação U, né? Ela só é simétrica. Tá? Por que ela não é transitiva? Ó, perdão, porque ela não é reflexiva. Ela tem o par 1, 1, tem o par 3, 3, só que ela não tem o par 2, 2. E o 2 é um elemento do A. Então, só é reflexiva se todos os pares possíveis aparecerem, tá? Ou seja, diagonal. Se você pensar naquela relação identidade, tem que estar contida na sua relação, né? Se a sua relação ela é reflexiva, tá? Nesse caso ela não está contida, então ela não é, U não é reflexiva, tá? Então, U não é reflexiva, pois o 2 não está relacionado com 2 pela U. Agora, vamos lá. Ela é simétrica, tá? Se você olhar todos os pares aqui, ó. 1, 2, 2, 1. 1, 3, 3, 1. 2, 3, 3, 2. Então todos os pares satisfazem essa simetria, tá? Então a relação U, ela é simétrica. Só que ela não é transitiva. Basta encontrar então um contra-exemplo, que seria o que? Por exemplo, aí tem que procurar aqui, né? 1, 2, 2, 3. Então 1, 3 tem que estar. 1, 3 tá, então isso aqui não serve. 2, 1, 1, 3. 2, 3 tá aqui. Ah, tá, mais fácil. Ela não é reflexiva, né? Então, ó, pega esse par aqui. O 2, 1 e o 1, 2. Tá? Então o 2, 2 teria que estar, mas o 2, 2 não tá, ó. Não tem 2, 2 na relação U, tá? Então, U não é transitiva, pois o 2 está relacionado com 1. Aqui é U, né? 2 está relacionado com U, 1 pela U. E 1 está relacionado com 2 pela U. Mas o 2 não está relacionado com 2.
Agora também U não é antissimétrica. Esse caso aqui é fácil ver porque, olha, aqui de amarelo já, ó. 1 e 2 são diferentes, 1 relaciona com 2, 2 relaciona com 1. Então ela não é antissimétrica. Pois 1 está relacionado com 2 e 2 está relacionado com 1, mas 1 e 2 são diferentes. Vamos lá, gente, exemplo 2. Então pega A aí um conjunto arbitrário, tá? De novo, não vazio, tá? E a relação identidade no A. Então só lembrando, a relação identidade no conjunto A, né? É formada por todos os pares da forma XX com X variando em A, tá? Então note que para todo XY em A, você tem o seguinte, que X está relacionado com Y por essa relação, sem somente ser X é igual a Y, tá? Então ela vai ser reflexiva, isso é óbvio pela definição, tá? Porque são todos os pares possíveis com X variando em A. Então justamente a definição de ser reflexiva. Ela vai ser simétrica também, porque qualquer elemento que você pegar na relação A, né, nessa relação aí, se o X está relacionado com Y, é porque o Y é igual a X. Então se você inverter a ordem, vai continuar X relacionado com X, então ela vai ser simétrica, tá? Porque ela vai ser transitiva. Se você pegar três elementos que estão relacionados, né? É, por exemplo, X relacionado com Y e Y relacionado com Z, o que acontece? Como X e Y estão relacionados, X e Y têm que ser iguais, tá? Então digamos que Y é X. Aí como X está relacionado com Z, então eles são iguais. Então o Z é X também. Então ó, você vai concluir aqui que X está relacionado com X. Isso é verdadeiro. Tá? E que ela é antissimétrica também. Bem justamente na definição, tá? Porque se X está relacionado com Y e Y está relacionado com X, então só de X estar relacionado com Y por essa relação, você vai ter que X e Y são iguais, tá? Então essa relação ela é reflexiva, simétrica e transitiva. E também antissimétrica, tá? Ah, essa aqui é mais fácil a gente verificar. Ó, ela é transitiva, ela é antissimétrica, não é reflexiva. Por quê? Vamos lá. R não é reflexiva. Se você olhar, quando que uma relação é reflexiva? Se para todo elemento no seu conjunto em que você está fazendo relação, tem que todo elemento estar relacionado com ele mesmo. Nesse caso aqui, ó, o conjunto A em que a gente está considerando a relação é o conjunto dos números inteiros, tá? Então, para ser reflexiva uma relação sobre o conjunto dos números inteiros, todo número inteiro tem que estar relacionado com ele mesmo. Por exemplo, 1 tem que estar relacionado com 1, 2 tem que estar relacionado com 2, o 3 tem que estar relacionado com 3, assim por diante, tá? 0 tem que estar relacionado com 0, menos 1 tem que estar relacionado com menos 1, tá? Nesse caso aqui, por exemplo, ó, o 1 não está relacionado com 1. Então, isso já serve para a gente concluir que a relação R, essa relação R aí, né, não é reflexiva. Pois o 1 não está relacionado com 1. Ela também não é simétrica, né? Porque ó, o 2 relaciona com 3, mas os 3 não está relacionado com 2. Ela não é simétrica, pois
2 está relacionado com 3 e o 3 não está relacionado com 2, tá? Ela é transitiva. Vamos lá. Ó, você tem que verificar o seguinte, para ser transitiva, que para todo x e y e z, se o x está relacionado com y e y está relacionado com z, isso implica que x está relacionado com z. Tá? Os pares que têm as duas coordenadas iguais, você não precisa verificar, tá? Que é óbvio que isso aqui vai ser verdadeiro se o x é igual a y ou se o y é igual a z. Então assim, o 0, 0 e o menos 1, não precisa olhar. Agora, só sobrou esses dois aqui para olhar. Note que não existem, né? Um y aqui, né? A segunda coordenada de um não coincide com a primeira coordenada do outro. Tá? Então, isso aqui vai ser falso, que vai implicar condicional verdadeiro. Tá? Então ela é transitiva. Ou de outra maneira, se você quiser olhar, seria assim, ó. Olha esse par aqui. Tem algum elemento que termina com começa com 1? Não tem, né? Então, para ele não precisa. Agora olha esse. Tem algum que começa com menos 1? Tem. Esse aqui. Então vai ficar menos 1 relacionado com menos 1 e menos 1 relacionado com 1. Isso tem que implicar que menos 1 está relacionado com 1. Né? O primeiro relaciona com o último. Isso é verdadeiro. Tá? Agora pega o par 2, 3. Não tem, ó, se você olhar, não tem nenhum outro par que começa com 3, né? Então esse aqui não precisa fazer nada. E com 0. O par 0, 0, 0. Não tem nenhum outro elemento que começa com 0. Então não precisa verificar. Tá? Então essa R, ela é transitiva. Agora ela é antissimétrica, né? Que não existem dois elementos diferentes que se relacionam, né? Nas duas ordens, por exemplo. Os únicos diferentes são esse par aqui, ó, menos 1 e 1. Só que daí o 1 não está relacionado com menos 1. E o 2, 3. Só que daí o 3 não está relacionado com 2. Portanto, ela é antissimétrica, tá? Vamos pegar mais um exemplo aqui, ó. Um exemplo de relação infinita. Pega uma relação em R2 formada por todos os pares em que x é menor que y. Né? Relação menor. Para começar, R não é reflexiva. Pois nenhum número, na verdade, né? Vai estar relacionado com ele mesmo. Por essa relação, tá? Pois 1 menor que 1 é falso. Tá? Logo, 1 não está relacionado com 1. Então já enchei um contra-exemplo, né? Que prova que essa relação não é reflexiva. Ela também não é simétrica, né? Porque se um número é menor que o outro não pode ser menor que o primeiro, né? Ó, R também não é simétrica. Ó, por que ela não é simétrica? Vamos pegar um exemplo aí. 1 é menor que 2, mas 2 é 2 menor que 1 é falso, tá? Logo, nesse caso nós temos o seguinte, ó, 1 está relacionado com 2 e o 2 não está relacionado com 1, tá? Então a relação não é simétrica. Só que ela é transitiva. Aí aqui é a propriedade do número real, né? Pois ó, se x e y
e z são números reais, tais que x está relacionado com y e y está relacionado com z, então, pela definição, né? Quando dois elementos são relacionados, se o primeiro é menor que o segundo, né? Então você tem que x é menor que y e você tem que o y é menor que z, tá? E é óbvio, né? Que se você tem um elemento x que é menor que um y, né? O elemento aqui na verdade são números, né? São números reais. E esse y é menor que um z, então é claro que o x vai ser menor que z. Onde segue que x está relacionado com z. Olha só. A gente mostrou que para quaisquer que sejam os x, y, z reais, nós temos que se x está relacionado com y e se o y está relacionado com o z, então x e z estão relacionados também. Essa relação também é antissimétrica. Tá, vamos só olhar a definição de antissimetria. Você tem que mostrar que para quaisquer x, y reais, nós temos que se o x está relacionado com y e o y está relacionado com x, então obrigatoriamente x e y são iguais. O que acontece? Não, nesse caso, não, isso aqui é sempre falso. Por quê? Ó, x estar relacionado com y é a mesma coisa dizer que x é menor que y. E y relacionado com x é a mesma coisa dizer que y é menor que x. É impossível que essas duas coisas sejam verdadeiras ao mesmo tempo, tá? Isso aqui e isso. Só uma delas pode ser verdadeira. Então, esse condicional aqui, ó, qualquer que sejam x e y, vai ser sempre verdadeiro, né? Porque a hipótese dele é falso, tá? Pois, se o x está relacionado com y e y está relacionado com o x, então o x é menor do que o y e o y é menor do que o x, tá? Logo, x está relacionado com y e y está relacionado com x é falso. Donde x relacionado com y e y relacionado com x condiciona que x é igual a y é verdadeiro. Isso é verdadeiro para todos x, y reais, tá? Quaisquer números reais x, y que eu pegar, isso aqui vai ser verdadeiro. Isso aqui vai ser verdadeiro. Portanto, a relação R ela é antissimétrica, tá? Vamos lá, mais um exemplo aqui. Pega nos naturais, tá? Pega nos naturais são nulos. Todos aqueles elementos, né? Um par x, y está na relação R, C e somente C. Eu consigo dividir o primeiro pelo segundo, tá? Ou seja, x é divisível por y, ou x é um múltiplo de y. Então, para começar, ela é reflexiva. Vamos provar isso. Então, olha só, R é reflexiva. Qual é feito? Então, tem que provar, para qualquer seja meu número natural não nulo, ele está relacionado com ele mesmo. Então, seja x um número natural não nulo. Então, é claro que o x pode ser escrito como 1 vezes x. Ou seja, todo número é divisível por ele mesmo, né? Note que x não é zero, tá? Se aqui no natural tivesse o zero, fosse naturais, eu
pudesse, eu tirei o zero aqui, né, de propósito. Se a relação fosse sobre os naturais, a relação não seria reflexiva porque o zero não estaria relacionado com zero, né? Zero não é divisível por zero, tá? Logo, x é divisível por x, onde x está relacionado com x para todo número natural não nulo x, tá? Bom, pessoal, só corrigindo a informação aqui, ó. Essa relação tá escrito aqui, né, que é reflexiva, transitiva, antissimétrica e simétrica, tá? Só que ela não é simétrica. Tava errado ali, tá? E não é simétrica. Nesses casos, geralmente, para mostrar que ela não é uma dessas opções, né? No caso que, por exemplo, não é simétrica, é mais fácil. Sabe por quê? É só dar um contra-exemplo. Quando que ela não é simétrica? Se eu tenho um elemento x que está relacionado com y, mais y está relacionado com x. Nesse caso particular, basta encontrar um número que está relacionado com outro, mais um que é divisível, né, pelo segundo, mas o segundo não é divisível pelo primeiro. Então, bem simples. Por exemplo, 3 é divisível por 1, né? 3 dividido por 1 é 3. Só que 1 não dá para dividir por 3. Tá? De novo, divisão aqui é divisibilidade em termos de números inteiros, tá? Então, de fato, temos que 3 está relacionado com 1, pois 3 é divisível por 1. Mas o 1 não é divisível por 3, logo 1 não está relacionado com 3. Tá? Agora vamos mostrar que R é transitiva. Bom, nesse caso aqui não tem por inspeção, né? Nossa relação ela é infinita, tem infinitos elementos nela. E ela é dada por essa propriedade. Então a gente vai ter que usar as definições, tá? A definição lá para provar que ela é transitiva. Mais ou menos como a gente fez aqui na reflexiva, né? Para provar que ela é transitiva, você tem que mostrar que para todos x, y, z, se x está relacionado com y e y está relacionado com z, então x está relacionado com z. Tem que mostrar que esse condicional é verdadeiro, independente do x, y, z que você escolha. Tá? Então, a ideia é, o condicional ser verdadeiro, o caso que importa, falta analisar, né? Porque é quando isso é verdadeiro, né? Quando a hipótese é verdadeira. Aí você tem que provar que a tese também é verdadeira. Então vamos pegar x, y, z, três elementos naturais positivos genéricos, né, arbitrários, e supor que são válidas essas duas relações, tá? Com efeito, sejam x, y e z três naturais positivos, tais que x está relacionado com y e y está relacionado com z. A gente quer mostrar que x está relacionado com z. Vamos ver o que significa cada uma dessas relações aí. Ó, dizer que x está relacionado com y é equivalente a dizer que x é divisível por y. Mas o que significa dizer que um número é divisível por outro? Né, nesse caso aqui. Isso equivale a dizer que existe um número inteiro, né? Existe K, um natural positivo, tal que quando eu pego x e divido por y, está K, ou seja, K vezes y é x, tá? Ó, x divisível por y quer dizer que quando eu faço a divisão aqui, o resto é zero. Então tem um quociente aqui, que eu vou chamar de K, tal que K vezes y é x. Eu acho que esse K tem que ser um número natural positivo, por quê? Você vai ter que K vezes y é x. X é positivo, y é positivo, então K tem que ser positivo também, tá? Então,
guarde isso aqui por enquanto, tá? De maneira análoga, né? Nós estamos supondo que y está relacionado com z. Isso é equivalente a dizer que y é divisível por z. Aí, de maneira equivalente ao que foi feito em cima, vai existir um inteiro positivo, né? Que eu vou chamar de... Eu não posso usar K porque eu já usei em cima, tá? Vou usar L. Existe um número natural positivo L, tal que y é L vezes Z. Aí a gente vai juntar essas duas coisas. Por quê? Vamos lá. Agora, olha o que a gente tem que provar. A gente quer provar que x está relacionado com z. Ou seja, eu quero mostrar que x é divisível por z. Então eu tenho que mostrar que quando eu divido x por z, o resto aqui é zero. Então vai ter um número, sei lá, p, que multiplicado por z dá x. Então tem que chegar nessa... encontrar um p que multiplicado por z resulte no x. Tá? Só que se você olhar aqui, ó, dessas duas equações aqui, amarela e azul, ó, a gente já tem que x é ky. Só que o y é lz. Então isso aqui é klz. Então esse k vezes l é o nosso p lá. É o inteiro que multiplicado por z dá x. Tá? Note que x é... Note que, vamos lá, KL vezes Z, isso é K vezes LZ, só que LZ é Y, isso é K vezes Y, só que K vezes Y é X. Além disso, K vezes L é um número inteiro, tá? Na verdade é um inteiro positivo, porque tanto K quanto L são inteiros positivos. Se eu pego dois números positivos e multiplico, o resultado é um número positivo, tá? Em que K vezes L é um número natural positivo. Portanto, o que a gente acabou de provar aqui nessa linha aqui, ó, é que x é divisível por z. Donde x está relacionado com z. Agora, olha só o que nós fizemos, ó. Nós pegamos x, y, z, de modo que x está relacionado com y e y está relacionado com z. Mostramos que x está relacionado com z. Isso independe do x, y, z que eu peguei. Então, a relação ela é de fato uma relação transitiva. Agora, vou mostrar que R é antissimétrica. Para provar isso, a gente tem que mostrar que para quaisquer x, y que eu pegue, que a única possibilidade disso acontecer, né, disso ser verdadeiro, é quando x e y são iguais, tá? Então, ó, esse condicional, tem que provar que ele é verdadeiro. Então a ideia é, supõe que isso aqui é verdadeiro, aí eu tenho que provar que isso aqui é verdadeiro. Então a gente vai pegar x e y, e isso tem que ser verdadeiro, isso tem que acontecer para quaisquer x e y naturais não nulos, tá? Então a ideia é, vamos pegar dois naturais ou nulos, x e y, genéricos, supor que x está relacionado com y e que o y está relacionado com x. Aí a gente vai provar que x e y são iguais. Se a gente conseguir fazer isso, provamos que a nossa relação ela é antissimétrica. Então vamos lá, de fato. Sejam x e y dois números naturais não nulos
tais que x está relacionado com y e o y está relacionado com x. Aí eu uso a definição de novo, tá? O que significa dizer isso? O que significa dizer isso? Então, vamos lá. Olha só, x está relacionado com y é equivalente a dizer que x é divisível por y, ou equivalentemente, existe um natural positivo k, tal que k vezes y é igual a x. Também dizer que y está relacionado com x equivale a dizer que y é divisível por x. Ou equivalentemente, vai existir um número natural que eu vou chamar de L, tal que L vezes y L vezes x, tá? L vezes x é igual a y. Lembrando, a gente tem que chegar no final que x e y são iguais, tá? Então, ó, existe um K que satisfaz isso, existe um L que satisfaz isso. Então, vamos lá. Note que K vezes y é igual a x. Só que o y é L vezes x, né? Então, isso implica que K vezes L vezes x é igual a x. Isso implica que K vezes L vezes x é o próprio x. Olha só, K, L, x são todos números naturais, positivos. Então, x não é zero. Tá? Então, qual é o número que multiplicado então, por esse x que vai dar o próprio x? Só pode ser 1. Tá? Isso implica que K vezes L é 1. Tá? Ó, esse número aqui só pode ser 1. Porque 1 vezes x que dá x, né? Se o x pudesse ser o zero, aí não poderia concluir isso, tá? Porque, por exemplo, qualquer número multiplicado por zero daria zero. Tá? Agora, o único número que multiplicado por um número positivo dá esse próprio x positivo é o número 1. Agora, de novo, ó, K e L são números naturais. Positivos. Eu multiplico os dois e o resultado é 1. Quais são as possibilidades para K e para L? Só tem uma possibilidade, que é ambos serem iguais ao número 1. Que 1 vezes 1 dá 1. E para quaisquer outros valores aí que você escolha para K e L, o resultado não vai dar 1. Quaisquer outros valores, mesmo como sabendo, né, que K e L são naturais positivos, tá? Então, tanto o K quanto o L são iguais a 1. Então, volta aqui, ó. K vezes Y é X, então 1 vezes Y é Y. 1 vezes Y é X, então Y é igual a X. Portanto, a gente prova o que a gente quer, né? Ó, X é K vezes Y. Só que K é 1. Opa. Então, X é 1 vezes Y. 1 vezes Y é Y. Então, X é igual a Y. Portanto, a relação aqui, ó, ela é antissimétrica também. Exemplo 6. Agora, vamos pegar em R2, tá? Agora, na reta real. No cartesiano da reta real com ela mesmo. Em R2, que é no plano, né, cartesiano. Você vai pegar... você vai relacionar os elementos da seguinte forma. X está relacionado com Y, C somente C. Y é o quadrado de X. X ao quadrado. Isso aqui é a função y igual a x quadrado, né? Por que ela não é reflexiva?
É óbvio. O 2 não está relacionado com 2, né? Que é o 2 é diferente de 2 ao quadrado. Por que não é assimétrica? Também é fácil, né? Por exemplo, é, o 2 está relacionado com menos 2, só que o menos 2 não está relacionado com 2. Provar também que não é transitivo é fácil, tá? Aí, a única propriedade que essa relação satisfaz é que ela é antissimétrica, tá? Vamos lá. Então, primeiro, R não é reflexiva. É, o 2 não está relacionado com 2, já que o... Quando que o 2 estaria relacionado com 2? Se o 2 fosse igual a 2 ao quadrado, né? O segundo tem que ser igual o primeiro ao quadrado, né? Então, par 2, 2 aqui é um contra-exemplo, tá? Agora, por que R não é simétrica? Por exemplo, o 2 está relacionado com menos 2. Não, o contrário, né? O menos 2 está relacionado com 2. Já que o... Que 2? 4, pô. Menos 2 está relacionado com 4. Já que 4 é o menos 2 ao quadrado. Mas o 4 não está relacionado com o menos 2, pois o menos 2 é diferente de 4 ao quadrado. Portanto, essa relação também não é simétrica, tá? Também não é transitiva. Também é fácil para dar um contra-exemplo, pois, por exemplo, vamos lá. O 2 está relacionado com 4 e o 4 está relacionado com 16. Já que o 4 ele é 2 ao quadrado e o 16 ele é igual a 4 ao quadrado. Mas o 2 não está relacionado com 16. Já que o 16 é diferente de 2 ao quadrado, que é igual a 4, tá? Isso prova que não é transitivo. Ó, 2 está relacionado com 4, 4 está relacionado com 16, mas o 2 não está relacionado com 16, tá? Agora ela é antissimétrica. Para provar que ela é antissimétrica, vamos usar a definição. Com efeito, a ideia então é mostrar que se eu tenho x e y relacionados, né? Se x relaciona com y e o y relaciona com x, então x e y são iguais. Então vamos supor, né, que x e y são dois números reais, tais que o x está relacionado com o y e o y está relacionado com o x. Então olha só o que significa. Vamos lá. Definição da relação, né? Isso aqui é equivalente a dizer que o y é x ao quadrado. E y estar relacionado com x é equivalente a dizer que x é da forma y ao quadrado.
Vamos lá. Então y é x ao quadrado. Então y ao quadrado é x ao quadrado ao quadrado. A ideia é provar que tanto x quanto y são iguais a 1, tá? Ou 0. Ou ambos são 0 ou ambos são iguais a 1. Olha só. O y é igual a x ao quadrado, certo? Por essa equação aqui. Só que pela segunda aqui, o x é y ao quadrado. Então esse x ao quadrado é a mesma coisa que y ao quadrado, que é igual a y à quarta. Ou seja, y à quarta é igual a y. Agora vamos resolver essa equação. Isso implica que y à quarta menos y é igual a 0. Então temos duas possibilidades, né? Coloco y em evidência. Então se eu chegar aqui, y ao cubo menos 1 é igual a 0. Tá? Eu coloquei y em evidência. Então para resolver uma equação desse tipo, né? Então um dos dois fatores aqui tem que ser 0, né? Ou y é igual a 0, ou y ao cubo menos 1 é igual a 0. Então esse aqui y é igual a 0, ou y ao cubo é igual a 1. Então, y ao cubo ser igual a 1, só tem uma solução, né? Ó, isso de amarelo, só tem uma solução que é y igual a 1, né? Nos reais, tá? Então o y, ele é 0 ou y igual a 1. Agora, vamos lá. Se o y for 0, dessa equação sai que x é 0. Então x igual a y, ambos são iguais a 0. Agora, se o y for 1, x também é 1, porque daí o x é 1 ao quadrado. Então, de novo, x e y são iguais. Tá? Então, vamos considerar então os dois casos aqui. Então, lembrando, eu quero mostrar que essa relação ela é antissimétrica. Então, eu tenho que chegar no final que x e y são iguais, tá? Então, primeiro caso. Isso aqui não acabei não usando. Então, vou até apagar aqui. Se o y for igual a 0, então de x igual a y ao quadrado, em que x igual a 0. Logo x igual a y nesse caso. Aí o segundo caso, análogo, tá? Se o y for igual a 1, então de x igual a y ao quadrado, segue que x é y ao quadrado, vou substituir aqui, y por 1. X igual a 1 ao quadrado, que é 1, né? Então também x igual a 1. Onde, nesse caso, também vale x igual a y, tá? Portanto, em qualquer caso, você vai chegar aqui, obrigatoriamente, x e y são iguais, tá? Na verdade, a gente provou mais aqui, né? Nesse caso, para essa relação, os únicos números que estão relacionados com eles mesmos, né? O único número que é igual ao seu quadrado é o 1 e o 0, tá? Bom, pessoal, fazer o último exemplo aqui, ó. 7. Vou mostrar que essa relação também em R2, tá? Ela é reflexiva simétrica, só que ela não é transitiva nem antissimétrica, tá? A relação é definida assim, ó. X está relacionado com Y, essencialmente C. Módulo de x menos y é menor que 1, tá? Nos reais, quando você calcular o módulo de uma diferença de dois números, a gente está fazendo calculando distância entre eles, tá? Então essa relação vai conter todos os pares do R2 cuja distância é menor que 1.
tá? Então vamos provar primeiro que R é reflexiva. Isso é bem óbvio. Por quê? Porque para todo x, para todo número real x, nós temos que quando você faz o módulo de x menos x, isso é zero, né? Que é módulo de zero que é zero, que é menor que 1. Logo, x está relacionado com x, né? Para todo x real. Ok? Agora aqui R, só confirmar, é R mesmo o nome da relação. Que ela é simétrica, também é fácil. Só que isso aqui segue do... A gente consegue para provar, tem que usar uma propriedade aí de módulo, tá? Com efeito, vamos lá. Então tem que pegar dois números quaisquer. Provar para quaisquer dois números se x está relacionado com y, então y está relacionado com x. Então sejam x e y números reais, tais que x está relacionado com y. Logo, agora vamos lá. Dizer que x está relacionado com y é equivalente a dizer que o módulo de x menos y é menor que 1. Agora, a propriedade de módulo, que módulo de x menos y é a mesma coisa que o módulo de y menos x. Por quê? Não, deixa eu apagar isso aqui. Primeiro eu vou provar a propriedade, depois a gente aplica, tá? Só para ficar mais claro. Ó, note que módulo para quaisquer... Não, pode deixar assim. Ó, note que se eu faço módulo de x menos y, o que acontece? Se você olha o número x menos y e compara com o número y menos x, um é o oposto do outro, né? Por exemplo, se x menos y é 1, y menos x é menos 1. Se x menos y é 5, y menos x é menos 5. Então, quando você passa o módulo, eles são iguais. Por quê? Usa a propriedade de números de módulo lá. Ó, o x menos y é a mesma coisa que menos 1 vezes y menos x. Tá? Note que, ó, se eu fizer essa conta aqui dentro do módulo, vai dar x menos y, vai dar o x menos y. Então, o módulo de ambos são iguais. Só que módulo de um produto é o produto dos módulos, tá? Vamos aplicar isso aqui. Então, isso aqui é módulo de menos 1 vezes o módulo de y menos x. Só que módulo de menos 1 é 1. Então, isso vai ficar módulo 1 vezes o módulo de y menos x, que é o módulo de y menos x. Dessa forma, módulo de x menos y é igual ao módulo de y menos x. Tá? Tô usando aqui até mais do que precisava, né? Isso aqui é bem óbvio porque x menos y e y menos x são números opostos, né? Então quando você passa o módulo eles são iguais. Os módulos são iguais, né? Assim, então vamos lá, ó. Dizer que x está relacionado com y é equivalente a dizer que o módulo de x menos y é menor que 1. Só que o módulo de x menos y é a mesma coisa que o módulo de y menos x. Então, isso é equivalente a dizer que o módulo de y menos x é menor do que 1. Só que módulo de y menos x menor que 1 é a definição, né, de y estar relacionado com x. Então, provamos, né, ó, que para não confundir, eu em vez de pôr equivalente, eu vou pôr só implica, tá? Fica mais fácil entender assim, né? Se isso é verdadeiro, então isso é verdadeiro, então isso é verdadeiro, então isso é verdadeiro.
Então a gente provou, ó. Para quaisquer x e y, nós temos que se isso é verdadeiro, então isso é verdadeiro. Portanto, a relação é simétrica. Tá? Porque ela não é transitiva. Aí aqui a gente tem que pensar num exemplo, né? Basta pegar dois números que estão... três números, né? Tá, o primeiro está próximo ao segundo, o segundo está próximo, assim, a distância é menor que 1. Só que a distância entre o primeiro e o terceiro tem que ser maior que 1. Então pega, por exemplo, dois números, tá? Cuja distância é maior que meio e menor que 1. Tá? Então pega... Vou pegar em decimal que fica mais fácil de entender, tá? Então, ó, de fato, note que o zero está relacionado com 0,75. Por quê? Pois o módulo de 0 menos 0,75 é 0,75, que é menor do que 1. E o 0,75 está relacionado com 1,5, né? Pois o módulo de 0,75 menos 1,5, isso também dá 0,75, né? Que é menor do que 1. Entretanto, o zero não está relacionado com 1,5. Pois, quando você faz módulo de 0 menos 1,5, isso dá 1,5 que é maior do que 1. Tá? E dois números só estão relacionados se a distância entre eles é menor do que 1. Nesse caso, tá? Portanto, o que a gente acabou de provar é que essa relação R não é reflexiva. Tá? Perdão, não é transitiva. Agora também, R não é... ela não é antissimétrica, né? Vamos pegar dois números aí cuja distância é menor que 1. Qual é o efeito? Então posso pegar dois números cuja distância é menor que 1. Então quando você inverte a ordem também vai valer essa propriedade, né? E o que importa é que é só a distância entre eles. Por exemplo, 0 está relacionado com 1,5. Pois, isso é verdade, porque quando você faz 0 menos meio, isso dá meio, que é menor que 1. Também 0,5 está relacionado com 0. Pois quando você faz módulo de 0,5 menos 0, isso também é menor que 1. Tá? Então, ó, nós encontramos dois números diferentes que estão relacionados, né? 0 relacionado com meio e meio relacionado com 0. E eles são diferentes. Portanto, essa relação aqui, ó, não é antissimétrica. Tá? Bom, pessoal, de exemplo, era isso. Aí, para terminar a aula, só falta provar esse teorema aqui, ó. Vamos lá. Então, aqui, ó, R é uma relação num conjunto A qualquer, tá? Vamos provar item A primeiro, ó. Que essa relação é reflexiva, se somente C, e ela contém a identidade. Lembra, a relação de identidade é aquela formada única e exclusivamente por todos aqueles pares da forma XX, né? Ou seja, você vai colocar nela todos os pares possíveis com coordenadas iguais.
Vamos lá. Vamos fazer a ida. Aqui, ó, a hipótese é que R é reflexiva. A tese é que a identidade está contida em R. Isso é bem óbvio, tá? Segue imediatamente a definição dela ser reflexiva. Ó, se R é reflexiva, então para todo x pertencente a A, nós temos que x está relacionado com x. Logo, par x está na relação R para todo x em A. Então, a gente mostrou aqui, todos os pares dessa forma estão na relação R. Ou seja, a identidade está contida em R. Tá? A recíproca também. Verdade é que pode ter feito tudo ao mesmo tempo, né? Agora, a gente vai supor que a identidade de A está contida na relação R. A gente quer mostrar que R é reflexiva. O que acontece? Mostrar que a relação é reflexiva tem que mostrar que todo elemento do A está relacionado com ele mesmo. Então, lá, seja x um elemento arbitrário em A. Então, quando você olha, x está relacionado com x pela relação identidade. Aí, como conjuntos, vamos transformar em conjuntos. Porque fica mais fácil entender aqui. Nesse caso, né? Para fazer demonstração, às vezes é melhor trabalhar com a relação como sendo um conjuntos, né? Então, o par xx, por definição da identidade, está na identidade. Só que, por hipótese, a identidade está contida na relação R. Então, todo elemento que está na identidade está em R. Então, o par xx está em R também. E disso segue que o par xx está em R. Está na relação R. Onde x está relacionado com x. Então, o que a gente mostrou, ó. Qualquer que seja o meu x em A, nós temos que x está relacionado com x pela relação R. Portanto, essa relação R ela é reflexiva. Então, quando que uma relação em um conjunto A é reflexiva? Se essa relação contém a relação identidade de A. Ok? Agora vamos caracterizar as relações simétricas. Quando que uma relação é simétrica? Se ela é igual à relação inversa. Tá? Vamos lá. Aqui a hipótese é que R é simétrica. E a tese é R é igual a sua inversa. Então, por hipótese, R é simétrica, a gente quer provar essa igualdade. Vamos trabalhar como conjuntos, que é mais fácil de entender, tá? A demonstração. Fica mais simples na hora de escrever. Então, ó. Seja. Então, primeiro mostrar que todo elemento de R está na inversa de R. Então, seja XY pertencente a R. Então, que é a inversa de R? Vamos lá. Vamos voltar. Relação inversa. Ó, quando que uma relação... Como é que a gente definiu a relação inversa? Quando que um elemento é relacionado com o outro por uma relação R, essencialmente sem o inverso acontece. Tá? Então aqui eu quero mostrar o seguinte.
quero mostrar que o par XY está em R. É na inversa de R, né? Então, o que acontece é que YX também está em R, pois essa relação R é simétrica. Agora, a gente tem definição lá, né? Aquela relação YX pertence a R, C e somente C. X, Y está na inversa da R. Né? Y está relacionado com X pela R, C somente C. X está relacionado com Y pela inversa da R. Tá? Então um jeito mais fácil de mostrar essa igualdade. Mais rápido, tá? Vamos lá. Ó, para todos x, y em A, nós temos o seguinte. Um par x, y está numa relação R. Se somente C, o par yx está em R. Isso porque R é simétrica, tá? Aqui eu estou usando a hipótese, tá? Que é a relação é simétrica. Só que dizer que y está relacionado com x... Vamos passar para a notação de relação. Yx pertence a R, é a mesma coisa dizer que y está relacionado com x por R. Agora usa aquela relação que eu falei que a gente tem que ter sempre em mente. Essa aqui, ó. Então, y está relacionado com x, e somente c, x está relacionado com y, né? Só que aqui parece a inversa da relação. Então, isso aqui é equivalente a dizer que x está relacionado com y pela relação inversa da R. Ou, agora como conjuntos, né? O par xy está na relação R-1. Então, o que tem aqui? Um elemento está na relação R, se somente ele está na relação inversa de da R. Então, as relações R, esses dois como conjuntos, né, são iguais. Portanto, as relações são iguais. Tá? Agora a recíproca desse fato. A hipótese é que as relações... A relação R é igual à sua inversa. E a tese é que R é simétrica. Vamos lá, a ideia é pegar dois elementos x e y em A e supor que x está relacionado com y. Nós queremos chegar que y está relacionado com x. Vamos lá. Eu vou passar a notação de conjuntos para ficar mais fácil a gente entender, tá? Olha só, x está relacionado com y, isso implica que o par xy está no conjunto R. Só que por hipótese, ó, R e esse outro conjunto que é a relação inversa de R são iguais. Então, isso implica que o par xy está na relação inversa de R. Vamos passar para a notação de inverso. Então, x está relacionado com y pela relação inversa da R. Agora use aquela propriedade. A propriedade é assim: A está relacionado com B, C e somente C. B está relacionado com A pela inversa. Então, se eu trocar aqui a ordem, y e relacionar com x, vai aparecer a inversa da inversa. Tá? Só que a inversa da inversa de uma relação é a R. Tá? Eu acho que até poderia ter usado aqui, mas não usei, né? Então, isso implica que y está relacionado com x pela inversa da R. Só que a inversa da inversa de uma relação R, a gente já viu que é a própria R, tá? Então, olha só, a gente pegou dois elementos quaisquer no A,
E mostramos que se o x está relacionado com y, então o y está relacionado com o x. Isso mostra a relação é simétrica, igual a gente queria provar. O item C agora, vamos caracterizar as relações transitivas. Vamos provar que uma relação R é transitiva se somente C, a composta dela com ela mesma, está contida em R. Nela mesma, tá? Aqui a hipótese é que R é transitiva. A tese é que a composta de R com R está contida em R. Vamos lá. Só lembrar o que significa dizer que x está relacionado com y por essa composta. Isso é equivalente a dizer que existe um elemento ali, né, que faz um meio de campo, lembra que eu falei? Um zzinho, tal que x está relacionado com z e o z está relacionado com y, tá? No caso aqui vai aparecer duas R, porque eu estou compondo a R com ela própria, tá? No caso geral lá eu usava R bola S, né? Ou S bola R. Aí como R é transitiva, então você vai poder concluir que x está relacionado com y pela R. Então aquele par xy que está na R bola R também está na R. Tá? Vamos escrever aqui passo a passo. Vamos lá. Seja xy um elemento dessa composta das relações R. Então, vamos passar para a notação de composta. De composta de relações, né? Então, x está relacionado com y pela relação R bola R. Então, vou escrever aqui, daí fica mais fácil. Ó, vamos lá. XY pertence à relação R bola R. Isso implica que x está relacionado com y pela relação composta de R com R. Isso aí por definição de composta, tá? Significa que existe um outro elemento em um conjunto A que eu vou chamar de Z, tal que o x está relacionado com o Z e a Z está relacionado com o Y. Esse eu vou ter que parar de usar esse Z, né? Vou usar o E aqui, normal. Só que agora usa hipótese. Você tem isso aqui, ó. Só que a R ela é reflexiva e transitiva. Ela é transitiva. Então x está relacionado com y, tá? Isso implica que x está relacionado com y. Agora passa para a notação de conjuntos. O par xy está na relação R. Então olha só, eu peguei um elemento qualquer nesse conjunto R bola R e mostrei que ele está na relação R. Está em R. Portanto, vale a inclusão. R bola R está contido em R. Agora recíproca. A hipótese é que R bola R é um subconjunto da relação R. E a tese é que a relação R ela é transitiva. Então o que a gente faz aqui? Tem que pegar três elementos, x, y, z, supor que x está relacionado com y e supor que y está relacionado com z. Aí a gente tem que provar que daí então x está relacionado com z. Vamos lá. Então sejam x, y, z pertencentes ao conjunto A, tais que x está relacionado com y e o y está relacionado com z.
Então vamos lá, temos x relacionado com y e o y está relacionado com z. Se você olhar a definição lá de composta, eu posso afirmar que x está relacionado com z pela composta das duas relações envolvidas aqui, que no caso é uma só, é a R, né? Então isso implica que x está relacionado com z pela relação R bola R, tá? Agora, vamos passar a notação de conjunto, vai ficar mais fácil a gente lembrar, entender isso aqui. Então, a mesma coisa de dizer que o par xz está contido no conjunto R bola R. Só que por hipótese, R bola R está contido em R. Então você pode afirmar que o par xz pertence a R. Ou ainda, x está relacionado com z pela relação R. Então acabou, né? Ó. Nós pegamos três elementos em A, x, y, z, e provamos que se x está relacionado com y e se x e y está relacionado com z, então x está relacionado com z, tá? Portanto, essa relação R, ela é transitiva. É o que a gente quer provar, né? Ok? Bom, gente, a aula ficou longa, mas sobre ela ficou longa porque eu fiz muitos exemplos, né? E isso aqui então é uma aula bem importante, tá? Porque a gente vai estudar nas próximas aulas. A gente vai ver o que é uma relação de equivalência. Tá? A relação de equivalência aparece em todo local da matemática. Por exemplo, um vetor. Para definir vetor, você define uma relação de equivalência. Tá? Bom, lá no terceiro ano a gente estuda lá as classes de congruência, né? Então você constrói um grupo a partir dessa relação de congruência, que é uma relação de equivalência, tá? E as relações de equivalência são as relações que são reflexivas, simétricas e transitivas, tá? A gente também vai estudar as relações de ordem, que são as relações que são reflexivas, transitivas e antissimétricas. Exemplo de relação de ordem. A relação de menor ou igual nos números reais, a relação de inclusão de conjuntos, tá? Então, esse estudo que a gente está fazendo são de coisas que o tempo todo a gente está lidando na matemática, tá? Ok, então, próxima aula a gente volta para trabalhar com as relações de equivalência.